vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga. Apresentação: José Carlos de Luca. Olá, queridos amigos da Rádio Web, estamos aqui juntos outra vez para a nossa Conversa Amiga. E nessa semana eu gostaria de lembrar para nós sobre o advento do Espiritismo. Em 18 de abril de 1857, surgia para a humanidade a doutrina espírita através da publicação de O Livro dos Espíritos. Isso então já tem 161 anos que o Espiritismo está publicamente aqui na Terra, cumprindo o seu papel que o próprio Cristo, lá no Evangelho de João, mencionou que futuramente ele mandaria o Consolador, o Espírito da Verdade, que haveria de dizer aos homens, de relembrar as lições esquecidas e revelar as leis espirituais em maior profundidade que a humanidade naquela época não estava em condições de entender. Essa promessa se cumpre e o Espiritismo está na Terra não para ser mais uma religião. Não. É uma revelação espiritual. Assim como foi Moisés, assim como foi Jesus, a segunda revelação, e agora o Espiritismo trazendo uma revelação, a terceira revelação, que é capaz de ajudar a todas as demais religiões e aqueles que também não são adeptos de religião alguma, mas que querem compreender os mistérios da vida, querem buscar respostas para as perguntas mais essenciais da existência. Quem eu sou? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde vou? São perguntas fundamentais que a doutrina espírita nos ajuda a responder. Numa revelação divina que ela é gradual. Lá com Moisés, sobretudo nos 10 mandamentos, a gente vai lembrar daquilo que basicamente Moisés falou que a gente não deveria fazer. Não matar, não caluniar, não roubar, não prestar falso testemunho, etc. Depois, com Jesus, quando a humanidade já estava um pouco mais madura, Jesus veio trazer aquilo que nós deveríamos fazer. Deveríamos amar, perdoar, buscar a fraternidade, buscar conviver bem com os nossos irmãos, buscar o entendimento, buscar a tolerância, a compaixão. Quando a humanidade vai progredindo, surge então a doutrina espírita, para nos explicar com profundidade por que é que nós não deveríamos fazer aquelas coisas que Moisés proibiu nos 10 mandamentos e por que é que nós devemos fazer as coisas que Jesus nos pediu em seu Evangelho. Por isso que Jesus falou que mandaria futuramente o Espírito da Verdade. E o Espiritismo vem levantar um pouco mais desse véu da verdade, sem querer ter a primazia dela, mas vem trazer esclarecimentos importantes sobre a nossa vida. Por que é que eu não devo prejudicar o próximo? Por que é que eu não devo matar? Por que é que eu não devo caluniar? Por que é que eu não devo ferir? E por que é que eu devo amar? Por que é que eu devo perdoar? Por que é que eu devo ser bom, caridoso? E o Espiritismo então vem explicar que o homem é um ser espiritual em busca do seu aperfeiçoamento moral e que tudo aquilo que ele plantar, ele haverá de colher. Todas as ações humanas, elas
decorrem em consequências para o próprio homem. Então aprendemos com a doutrina uma coisa fantástica. O nosso destino não depende de sorte, não depende do humor dos deuses, que nós conquistamos através muitas vezes de promessas, de sacrifícios. Não. O nosso destino está nas nossas mãos, está em nossos atos, está em nossas escolhas, está na maneira em que eu convivo comigo, em que eu convivo com o meu semelhante. Porque com Jesus nós aprendemos que somos todos irmãos, que devemos viver em fraternidade. E o Espiritismo então depois me explica que aquilo de bem que eu faço ao semelhante, faço a mim mesmo. E o mal que eu faço ao outro, faço também a mim mesmo. Isso vai trazendo ao homem aquilo que talvez seja a maior missão da doutrina espírita, que é a criação, a formação de uma consciência espiritual. Consciência espiritual. É o homem ter aquela convicção de que ele é um espírito eterno, em busca da sua própria evolução, criado simples e ignorante, mas que Deus tem um projeto para ele, que é o projeto de o tornar um espírito puro. E o objetivo disto, de tornar puro, é que essa perfeição que vai sendo aos poucos conquistada, ela vai tornando o homem mais feliz, porque ele vai ficando consciente da sua responsabilidade pela própria vida. Que ele é um espírito eterno, que ele vai ter que experimentar todas as consequências de suas escolhas. A consciência espiritual cria lucidez e faz com que a gente comece a pensar mais antes de agir, não agir tanto pelo instinto, pela violência, pela brutalidade, mas buscar ações mais inteligentes, mais sensatas, mais harmônicas, mais coerentes com uma vida amorosa, feliz, alegre, fraterna, harmoniosa. A consciência espírita faz com que o homem busque constantemente uma harmonia, um equilíbrio, que não é nem abstinência, nem excesso, mas é moderação, é o caminho do meio. E quanto mais o homem vai fazendo escolhas sensatas, coerentes, lógicas, fraternas, amorosas, mais ele vai crescendo, mais ele vai evoluindo e mais ele vai sentindo felicidade dentro dele. Então o Espiritismo, muito mais do que a incorporação de espírito, é muito mais do que a gente tomar um passe. É muito mais do que no centro fazer uma desobsessão. É muito mais do que simplesmente participar de uma sessão para ver espíritos incorporarem. Não, isso é tão pouco. O Espiritismo é muito mais que isto. O Espiritismo é uma doutrina de luz. É uma doutrina que traz consequências práticas para a nossa vida, porque a partir do momento que ela cria a consciência espiritual de que eu estou ao longo das minhas mais diversas encarnações buscando o meu aperfeiçoamento, e que o sofrimento de hoje, a dor de hoje é apenas um mecanismo divino para despertar, para corrigir algum aspecto da minha vida que não está em harmonia. Então, quando o homem está naquele momento de provação, de dor, de sofrimento, ele sabe que ele está num processo de melhoria, de crescimento, que tão logo ele conseguir se adaptar emocionalmente àqueles postulados de amor, de bem-aventurança que está no Evangelho de Jesus, ele vai naturalmente se harmonizando por dentro, e quando ele se harmoniza por dentro,
essa harmonia vai se irradiando para fora. Então, nesta semana, eu gostaria que a gente pensasse na bênção que o Espiritismo tem em nossa vida. Que tesouro, que terapia, que riqueza, que chave libertadora nós temos em nossas mãos. Que beleza o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e demais obras básicas. Que maravilha as obras mediúnicas de Chico Xavier e de outros médios também respeitáveis. Mas, sobretudo, o Espiritismo é algo que Deus coloca em nossas mãos para a nossa melhoria, para o nosso avanço, para deixar que o nosso espírito seja tão bruto, pelo orgulho, pelo egoísmo, e que ele vá se lapidando através do bem, do amor, da paz. Vai se desvencilhando desse sofrimento para experimentar o reino de Deus dentro de si mesmo. O Espiritismo não é religião de cultos exteriores, é religião que a gente encontra na intimidade, onde a gente cultua dentro de nós a simplicidade, a riqueza do nosso espírito como filho de Deus, como construtor do próprio destino, como senhor da própria história, lapidando o anjo de luz que mora em cada um de nós. Uma excelente semana. Viva a nossa doutrina. Você acompanhou na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga. Apresentação: José Carlos de Luca.